Fala galera, beleza? LB Garage na área, começando mais um episódio da restauração da nossa Chevrolet Skyline ano 1952. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês todo o processo da reforma da caixa 3 marchas desse carro, que como vocês estão vendo aqui, para quem não acompanha, foi retirado o motor desse carro para fazer todo o motor e consequentemente foi tirado a caixa também. E na época, quando a gente abriu a caixa, viu que ela estava zero óleo, devia estar rodando há bastante tempo sem óleo. Então eu resolvi abrir ela para dar uma revisada. Então foi feito troca de rolamento, foi feita aí toda a limpeza dela, né? Por dentro foi feita a pintura também e outras coisinhas mais para deixar ela revisadinha para poder voltar para o carro, beleza? Então nesse vídeo você vai ver o processo do início ao fim. Foram 8 meses mais ou menos para conseguir deixar essa caixa no jeito que ela está hoje, porque foi muita dificuldade de achar peça e tal. Enfim, vocês vão ver no vídeo aí todas as etapas e o passo a passo da remontagem dela, beleza? Mas antes de começar o vídeo, já clica no gostei. Se você não está inscrito, clica no botão, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Essa então é a caixa da Skyline, 3 marchas na coluna, famosa Tree on the Tree. E então a missão de hoje é limpar ela e já abrir ela para nós dar uma revisada nessa caixinha aí antes de botar de volta no carro, já que está fora, aproveitar a oportunidade. Então ela está um pouco suja de óleo, então eu vou usar aqui um desengraxante, uma escovinha de aço e dar uma boa limpada nela antes de a gente abrir. Então ó, já desmanchei metade da caixa já. E só para não me esquecer, esse tubinho aqui saiu dali de dentro. Aí depois entra essa peça aqui, né? Que ela vem engatada aqui. E esse parafuso é o que trava ela ali. E aqui infelizmente eu perdi o lado delas, mas acho que não tem problema. É isso aí, então vamos seguir com os trabalhos aqui. A princípio vai ser abrir, lavar tudo, trocar rolamento, o que for tiver disponível, montar, botar óleo e fechou. Olha, me empolguei e desmontei tudo mesmo, cara. Agora não tem mais volta. Para não esquecer, esses dois coisinhos eles vão assim, ó. Eles entram aqui junto com o eixo. Esse eixo aqui ele entra por aqui. Tem aquela outra pecinha ali, ó. Essas duas arruelinhas, elas vão assim, ó. Não posso me esquecer. Ó, elas são assim e elas vão assim, ó. Essa posição, esses cortezinhos são pra frente, ó. São pra frente ali naquele rolamento. Aquele rolamento eu vou tentar tirar pra trocar. Junto com esse outro rolamento, que é o rolamento que fica aqui, ó. Ele tem uma porca com rosca à esquerda, solta ela. E aí vai na prensa ali e tira esse rolamento. Então eu vou tentar comprar esse rolamento, o dali de dentro e só. Aqui na outra ponta não tem rolamento. Aqui por dentro da engrenagem não vi rolamento também. E a princípio é isso. Aí lavar tudo, né? Que tá bem sujinho por dentro. Tinha bastante limalha na caixa, né? Lavar tudo, montar, trocar junta, botar óleo novo, porque ela tava sem óleo. Essa caixa, quando a gente tirou do carro, tava 000 de óleo. E basicamente é isso. Revisão então do nosso câmbio 3 marchas Tree on the Tree. 2000 anos depois. Retomando a reforma da nossa caixa 3 marchas aqui da Skyline,
Eu trouxe todas as peças que estavam lá na Robson Mecânica aqui para LB Garage. Eu limpei todas, estão todas muito bem lavadinhas e finalmente estão prontas para ser montadas de volta na caixa. Levou várias semanas para a gente chegar nesse ponto aqui, porque nós tivemos bastante dificuldade de achar essa bucha aqui. Essa bucha original, ela é de como é que já até esqueci o nome, é bronze grafitado, e eu não achei lugar nenhum para mandar fazer, só tinha barra inteira para vender, que ela é bem cara. Então no fim a gente botou uma bucha de teflon, de um aço especial com teflon, que eu mandei fazer lá em São Paulo. E aí o meu torneiro aqui, o Ezequiel, do canal Modificando, até eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição, ele ajustou ela para nós. Então essa parte aqui que vai na rabeta da caixa está pronta. E a gente teve que mandar fazer também esses roletes. Isso aqui foi bem difícil, a gente teve que fazer uma busca bem extensa nas casas de rolamentos para poder conseguir fazer esses roletes. A gente acabou comprando esses roletes aqui, ó. Esse rolete aqui que eu acho que é de Jeep. Deixa eu ver se diz aqui. Eu acho que esse rolete aqui é de caixa de Jeep, se eu não me engano. Olha só como é que ele é. Ele é o mesmo diâmetro do rolete original que vai no eixo piloto, que ele vai aqui dentro, ó. Ele é o mesmo diâmetro, porém ele era grande, né? Então levei lá no Ezequiel, ele cortou para nós e tá aí, ó, os 14 roletezinho pronto para ser instalado. Então eu vou limpar novamente tudo aqui, limpar tudo, passar um thinnerzinho, principalmente nas partes onde vai junta. Eu vou usar cola, não vou usar junta, porque o kit de junta dessa caixa não existe, né? E vamos então começar finalmente a remontagem dela. Vou até filmar para agora vai dar certo. Mas olha, pensem no trabalho que deu para colocar um simples rolamento aqui na caixa para poder começar a montagem dela. 2 dias para colocar no lugar, explicar para vocês o que aconteceu nessas últimas imagens que vocês viram. Então a caixa aqui, ó, a primeira peça que se coloca nela é esse rolamento aí, ó, tá? Esse rolamento é o rolamento central, aqui passa os eixos, tudo certinho. O que acontece? Esse rolamento aqui, ó, não sei se dá pra ver, tá vendo que tem um anel ali, ó? Ó, olha meu dedo, tem um anel ali, ó. Esse rolamento é igual esse aqui, ó. Puta, cheio de mosquito aqui. Ele é igual esse aqui, ó. Esse era o rolamento antigo que tá roncando e tal. Então ele tem um anel que abraça ele. E o que tem que fazer? Pra instalar ele, a gente pegou aqui, ó, uma lima. E eu fiz essa ponta nele, ó. Porque daí o que você faz? Você coloca o anel primeiro, expande o anel e aí você por baixo coloca o rolamento. E o que acontece? Ele precisa travar aqui nessa estria, né? E aí o anel que veio no rolamento novo, ele não entrava de jeito nenhum. Ontem a gente ficou até 11 horas da noite tentando colocar ele, não conseguiu de jeito nenhum. Aí o que a gente fez? Hoje de manhã a gente saiu, botou tudo numa caixa e foi lá na cidade de Garibaldi lá visitar um amigo nosso que manja, trabalha com carro antigo há muitos anos. E aí ele deu a dica para nós, pra gente pegar o anel que veio no rolamento novo e desbastar as costas dele. E aí a gente chegou aqui hoje, eu fui ali no esmeril e fui desgastando, até que eu e meu sogro a gente conseguiu colocar então esse rolamento no lugar aí, nas imagens que vocês acabaram de ver. Beleza? Então agora sim, a partir daqui, a gente pode... A gente não, eu vou continuar a montagem da caixa. Mas acho que vai ficar para amanhã, porque agora já até quase 10 horas da noite. A gente levou, mesmo esmerilhando e tudo, até conseguir acertar, a gente levou umas 2 horas para poder conseguir colocar esse carinha no lugar. Então amanhã eu vou continuar aí a montagem da caixa. Retomando a montagem da nossa caixa 3 marchas. Então eu acabei de colocar tudo na ordem para fazer
a montagem. Essa caixa eu desmontei, eu acho que foi em junho ou julho deste ano. Nós já estamos em novembro, né? Então demorou bastante aí para ela voltar pro lugar. Peça de carro antigo, principalmente essa caixa, que é uma caixa americana, foi bem difícil encontrar, porque a gente tem que achar coisas similares, né? Rolamento, os rolamentos até não foi difícil, foi mais os roletes. E essa bucha aqui, ó, essa bucha aqui que eu já tinha mostrado pra vocês antes, né, que foi bem difícil de conseguir ela, mas tá tudo aqui, tudo limpo, pronto pra voltar pro lugar. Aqui eu tenho um guia, cadê? Aqui, ó, eu tenho esse manual original americano com a visão explodida da caixa, então eu já coloquei tudo aqui na ordem. Alguma coisa eu me lembrava, mas a gente sempre fica na dúvida na posição, se é assim, se é de lado, de como é que é. Então tá tudo certinho, vou mostrar pra vocês. Então agora o passo a passo da montagem, bora lá. Vamos começar então. O primeiro eixo que entra é esse, e eu comecei a gravar e me esqueci que tem que colocar algumas pecinhas antes, né? Essas duas arruelas aqui, se eu não me engano, é uma arruela de limpeza, é a Lita Washer Ring, né? Seria anel de limpeza, que ele provavelmente funciona assim. Ele tem essas aletinhas aqui para provavelmente dissipar o óleo. No manual ali só vai uma, mas aqui tinha duas, provavelmente um calço que colocaram, vou manter assim. Além disso vai essa engrenagem aqui, e essa aqui tem que entrar junto também, pelo que eu me lembro, acho que entra essas três, e depois eu atravesso o eixo, porque o eixo corre aqui dentro. Então, deixa eu ver como vai ser a logística aqui. Por que que desmontar é sempre mais fácil do que montar? Alguém sabe? Bom, finalmente consegui acertar. Deixa eu até mudar a câmera aqui para vocês entenderem. Pra quem for montar uma caixa, acho difícil alguém montar uma caixa igual essa, mas talvez algum americano esteja vendo esse vídeo. O que que acontece? Ali, ó, tem pouco espaço para você encaixar essa engrenagem dentro dessa. Então o que que eu fiz, tá? A forma que deu mais certo. Coloquei primeiro as duas arruelas lá na ponta, perto do rolamento. Coloquei a outra engrenagem, ó, que vai aqui. Aí eu coloquei uma chave de fenda para segurar elas, porque o problema é que as arruelas estavam caindo. Aí depois eu coloquei essa engrenagem aqui, que ela vai aqui, ó. Ela tem que ir nessa folga aqui onde está meu dedo, ó. Aqui assim. Depois eu coloquei essa outra aqui, que essa aqui é o tambor do sincronizador. Beleza? Agora sim, então, eu vou conseguir atravessar o eixo aqui e prosseguir com a montagem. Acho que essa é a parte mais difícil. Agora o resto tende a ser mais tranquilo. Não, só porque eu cantei Vitória antes da hora, as arruelas caíram lá pra baixo. Ê, sorte, hein? Aê! Ó, consegui, não sei se vocês viram aí nas imagens. De pé, fica mais fácil de fazer. Só depois a dificuldade é você acertar essa engrenagem aqui, ó, no tambor aqui do sincronismo, né? Mas olha, toda a engrenagem aí tá montada. Essa é a parte principal agora, podemos dar seguimento. Próximo passo agora é colocar esse outro eixo. Aqui dentro tem os roletezinhos. Vocês dá pra ver ali, ó. Esses roletes que foi a maior dificuldade pra gente encontrar eles, que a gente teve que mandar fazer, como eu comentei no início do vídeo, né? E na teoria ele tem que entrar aqui. Engrenagens todas montadas. Na teoria tá tudo certo, não tem como tu montar invertido, né? Aqui, esse é o sistema que faz trocar as marchas, né?
ele tem esse aqui, é o trambulador dele. Então essa garrinha aqui, ela pega essa engrenagem maior e essa abinha menor aqui é essa aqui que faz, né? Então lembrando que esse câmbio é 3 marchas, né? Primeira, segunda, terceira e ré. Eu vou então agora montar o resto. Tem que montar essa capinha que vai aqui na frente. E aí montar toda a buchada que entra aqui atrás. Tem essa parte da ponta aqui, que é onde encaixa, essa estreia que encaixa na caixa, né? No diferencial, na verdade, né? Então agora não tem muito mistério. É muita sorte uma pessoa só, hein? Novamente a saga dos malditos anéis dos rolamentos. As empresas que estão... Aliás, na verdade aqui a culpa foi do filho da mãe que me vendeu esse rolamento aqui. Mas também eu deveria ter conferido, mas tudo bem, vamos lá. O que acontece? Tava montando aqui essa parte, isso aqui é moringa, pelo que eu tava pesquisando o nome. Ela encaixa aqui, ó. O que acontece? Esse rolamento novo que eu comprei, ele é da SKF também. Só que o código dele é diferente desse aqui. E esse aqui, ele é canadense. Tá aqui, olha, SKF foi feito no Canadá. Lembrando que essa caixa aqui é americana, original do carro. Eu não sei a história desse carro, se ele veio dos Estados Unidos, foi montado aqui. Porque esse carro, na época, ele vinha desmontado em container e era montado aqui em São Bernardo do Campo. Mas esse aqui pode ter sido importado, talvez, não sei. Então, em algum momento, esse carro foi feito alguma manutenção e colocaram um rolamento canadense. Não creio ser o original de 1952, né? Mas ele deve estar aqui há bastante tempo. O que acontece? Esse maldito anel que trava, que é mais ou menos o mesmo sistema daquele anel ali de dentro, ele é menor do que o anel. Olha só. Olha a diferença. Ele é menor do que o anel que veio no rolamento novo. O que acontece? Coloquei aqui com o rolamento novo, o anel novo. Coloquei a moringa aqui, coloquei os parafusos e dei o torque com o torquímetro, tá? Vai eu tenho aqui a especificação aqui, ó. Ele vai 1.6 kg de torque. Quando eu dei o torque, olha o que aconteceu. Rachou a moringa. E rachou bastante. Não sei o que eu vou fazer. Essa peça aqui, pelo que eu vi, a da C10 é parecida, a medida também, mas não tenho certeza se vai servir. Lembrando que essa caixa americana não tem nada a ver com a caixa 3 marchas da C10. Então, o que eu vou fazer, cara? Eu vou avaliar ela com mais calma agora. Pelo que eu vi, rachou até aqui dentro. Ela rachou de fora a fora ali, ó. Então eu tô com medo de montar e ela quebrar ou vazar óleo. Então eu vou tentar, talvez, levar no torneiro essa peça, ver se a gente consegue soldar ela para recuperar. Se não, eu vou ter que dar jeito de ir atrás de uma. Talvez comprar uma de C10 e ver se vai encaixar aqui certinho pra gente finalizar a saga, a novela da montagem dessa caixa, que se tudo tivesse dado certo até o final do dia de hoje ela ia estar montada, né? Mas é sempre assim, com carro antigo as coisas nunca dão certo. Resolvido o problema, tô aqui dando uma olhada na subida da montanha de Sapiranga. E aqui que eu fiz, resolvi montar com bastante silicone e vamos ver se vai vazar ou não. Se vazar depois a gente se preocupa em mexer, mas cara, eu preciso montar essa caixa nesse carro, montar o motor de volta, que eu não aguento mais esse carro parado. Então montado aqui, fechou, vamos agora continuar e montar a rabeta aqui, montar a junta. Aqui ainda faltam 2 parafusos, que os que estavam nele estavam gastos, então eu vou comprar novo, mas vou comprar amanhã, que hoje é domingo, né? Deixa eu dar um pause aqui. Comprar amanhã, que hoje não tá nada aberto. Então, mas isso aqui como vai atrás eu tenho recurso para trabalhar nele e fechar depois. Então eu vou só montar a rabeta agora, montar aqui a parte do seletor e aí fechou. Tá aí, ó, a caixa montada. No fim tive uma dificuldade de colocar essa rabetinha aqui, eu tive que apoiar na bancada, bater para ela entrar, eu comecei a montar e acabei esquecendo de gravar. Mas tá aqui tudo montadinho. A posição aqui do seletor aqui do trambulador é essa, virada para baixo. Lembrando que tem que encaixar os dentes, vou mostrar no manual aqui, ó. Tem que lembrar de encaixar os dentes aqui, ó, certinho nesta posição aqui, beleza? Para isso, não tem muito mistério. Torquei aqui tudo certinho com o torquímetro. E só ficou faltando colocar essa junta aqui,
que vai ali atrás, que eu não tenho os parafusos. Só tem 2 parafusos, porque os outros 2... São esse parafuso aqui. Os outros 2 parafusos estão com a rosca gasta, então amanhã a gente vai comprar. Mas, então aqui podemos dizer que 90% da caixa tá montada, finalmente, depois de meses aí desmontada, rolando para cima e para baixo. Tá aí a caixa montada de novo. Se vai funcionar, se vai vazar, se vai fazer o barulho, eu já não sei. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Tá aí então, resultado depois de 8 meses de trabalho. Eu acho que eu nunca demorei tanto para gravar um vídeo assim pro canal. Mas tá aí, valeu a pena. Cada minuto foi difícil, né? Como eu comentei para vocês, essa caixa é uma caixa americana, então achar as peças similares para colocar no lugar, fazer a substituição, fazer a remontagem, enfim, tudo deu bastante trabalho, foi complicado, foi complexo, mas tá aí, ela tá montada. Confesso para vocês, já comentei, eu acho antes num outro take, né, que eu não sei como é que ela vai ficar, eu não sei se ela vai vazar, não sei se vai funcionar 100%. Ela é uma caixa super simples, a confecção dela, a engenharia dela é muito, muito simples, então na teoria tá tudo montado certinho, né, montei seguindo o padrão da GM, seguindo o manual americano, então na teoria não vai ter problema. O máximo que vai acontecer aqui é ter algum vazamentinho, porque não foi usado junta, foi usado só cola, porque essa caixa aqui, o kit de junta dela é americano. Para fazer as juntas normalmente não fica muito bom, então eu optei por usar apenas cola. Vamos ver como é que vai ser o resultado, beleza? Em breve, eu imagino que entre nessa semana e na outra, eu vou estar levando essa line lá na Robson Mecânica para botar de volta toda a mecânica, motor e caixa. Então, fiquem ligados aí nos próximos vídeos que essa caixa vai voltar pro lugar e vocês vão saber se ela vai funcionar ou não. Beleza? Então é isso aí, se gostou do vídeo não esquece de clicar no gostei, se você não está inscrito, clica no botão, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!